Olá, pessoal! Começo a sentir saudade de vocês agora. Chegamos na nossa última aula assíncrona. Lembrem que teremos um encontro síncrono, tá? Já agendado na nossa plataforma, né? No Capacite. Em breve nos veremos. Entretanto, trouxe aqui para vocês, como nossa última aula assíncrona, as sanções administrativas previstas pela LGPD, tá? Calma, não se assustem, nós somos um órgão público, temos algumas questões que precisamos considerar, né, que são pertinentes à nossa situação. Porém, somos também titulares de dados, então é importante que nós saibamos, né, o que é previsto na LGPD no sentido de punições, né, para aqueles controladores ou operadores que não têm a responsabilidade adequada, né, ou que não têm procedimentos adequados e conformes à lei para tratar os nossos dados, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vocês sabem, né, gente? A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro. Falamos sobre isso mais de uma vez. Mas vocês acreditam, gente, que apesar do cidadão já poder questionar o tratamento dos dados pessoais e até mesmo ingressar com ações judiciais, né, e já tiveram algumas decisões, mas não com base necessariamente as sanções previstas na LGPD, tá? Mas as sanções só passam a valer a partir de 1º de agosto de 2021. Então, assim, para aqueles que ainda não se adaptaram, não se adequaram à lei, talvez haja aí um pouquinho de tempo para fazer essa adequação antes de algumas sanções que estão previstas. Entretanto, para aqueles que não estão adaptados, né, adequados, estão atrasados, porque não é algo tão simples assim de ser feito. Vocês viram nessas 9 aulas que nós já tivemos. Então, vamos pensar no sentido de conhecer, tá bom? Não vamos pensar em sanções diretamente, nos prejuízos, vamos pensar em conhecer os parâmetros e critérios para a aplicação dessas sanções, tá? Então, as sanções, elas podem ser aplicadas, primeiro, não é assim, tá? Vai acontecer um procedimento administrativo que dê oportunidade para que aquele controlador ou operador tenha apresente uma defesa, que ele demonstre o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, enfim, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, eu já falei para vocês e vou continuar falando, é muito importante a questão de evidenciar o que é feito, tá? Então, dentro da governança, dentro do compliance, né, dentro da conformidade, isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz que pode beneficiar, né, que tem o objetivo de atender alguma lei, alguma regra, alguma norma, é importante que a gente evidencie isso, tanto internamente quanto externamente. É realmente mostrar o que a gente faz, mostrar como foi feito, tá? Então, além de termos a possibilidade, a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, ok? A gente vai considerar também os seguintes parâmetros e critérios, né? Vão ser considerados todos esses parâmetros e critérios, para aplicação de uma sanção. Então, coloco aqui alguns para todos vocês. Aqui, voltei, desculpa. Primeiro, a gravidade e a natureza das infrações, tá? Então, a sanção, né, ela deve ser, quando acontecer, ela deve ser proporcional à gravidade e à natureza dessas infrações, tá? E até mesmo a consequência dos direitos pessoais afetados. Também é considerada a boa-fé do infrator, tá? Então, isso acaba fortalecendo mais ainda o que eu falei sobre evidenciar o que nós fazemos, né? O que uma empresa pública, por exemplo, faz. Então, quando a gente mostra o que é feito, a gente está gerando aí evidências da boa-fé que nós temos para realmente, de fato, termos, né, a privacidade dos dados como um padrão na nossa instituição, tá? Temos também a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, tá? Isso também vai ser analisado aqui como um parâmetro ou critério. A própria condição econômica do infrator, a reincidência, né, o grau do dano, a cooperação do infrator. Isso é muito importante, porque às vezes chega um tipo de denúncia, e aí o controlador, né, junto com o seu encarregado, que acaba sendo um grande porta-voz aí nesse sentido, né, um intermediador, a gente vai
auxiliar a autoridade nacional a apurar o que aconteceu, como aconteceu. Então, quando a gente se coloca numa posição de cooperar, a gente contribui muito, né, para se acontecer uma sanção, né, que a sanção seja menos danosa possível, tá? A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, a adoção de políticas de boas práticas de governança, inclusive a lei fala isso, que a gente precisa estabelecer uma política de boas práticas de governança, tá? A pronta adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre gravidade da falta e a intensidade da sanção. Então, quando a gente lê isso dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, fica parecendo algo até meio que justo, né? Então, tem que ser proporcional, tem que analisar o que foi feito, como está sendo conduzido. Então, cada caso vai ser um caso. Então, teremos diversas sanções diferentes aí quando isso começar a valer na legislação, tá? E aí nós temos as sanções pecuniárias, que envolvem, né, que podem envolver multa simples de até 2% do faturamento, tá, da pessoa jurídica de direito privado, né, grupo ou conglomerado no Brasil, tá? Ou nesses casos também um limite total de 50 milhões de reais por infração, tá? Então, o que ficar maior, tá? O que ficar maior é o que vai acontecer aí como uma sanção pecuniária, ok? Ou também poderemos ter aqui multas diárias com um limite total já previsto em lei, que foi aquele que eu comentei com vocês, tá? Não tá fácil para as empresas privadas, empresas que têm faturamento, que têm resultados e que vão ser e que poderão ser penalizadas com base nisso aqui, tá? Se vocês tiverem curiosidade, até façam uma pesquisa pelo Google, que mostra multas que já foram aplicadas pela GDPR lá na Europa. É muito gritante, tá, gente? E assim, como qualquer, né, pagamento de uma multa, uma sanção, enfim, e aí vai para uma autoridade nacional, que é um órgão previsto, né, para ser independente, etc, etc. Essas multas, né, esse dinheiro, ele é utilizado para questões que venham até a contribuir para o fortalecimento, o conhecimento sobre a legislação, de uma forma geral, em toda a sociedade, tá? Então, essas multas são também para contribuir, quando acontecerem as multas, elas são também para contribuir para a disseminação do conhecimento da informação, ok? E aí temos as sanções que são não pecuniárias, que pode ser, por exemplo, uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, vem a adoção e vem a data. Olha, você tem tanto tempo para fazer aquilo. Tem também uma publicização da infração, que depois que for apurado, depois que houver um processo administrativo, né, e confirmada a sua ocorrência, aquilo vai ser divulgado. E aí, gente, particularmente, eu acho uma das piores sanções aqui que pode nos atingir, tá? O bloqueio dos dados pessoais, né? Então, se tivermos uma infração, em um determinado procedimento, né? Um determinado tratamento, pode haver o bloqueio daqueles dados, até que haja uma regularização daquilo. Ou ainda podemos ter a eliminação dos dados pessoais, que pode acontecer, por exemplo, se a gente tem lá uma situação onde a minimização dos dados não foi atendida. Então, a gente pode ter uma sanção no sentido de, olha, você não precisa desses dados para fazer o tratamento para esse procedimento. Então, você tem que eliminar esses dados pessoais, tá? A suspensão do exercício da atividade do tratamento de dados pessoais. Ai, tá, vai, isso aqui talvez. Ai, gente, é difícil dizer se a publicização da infração ou a suspensão do exercício da atividade. Acho que eu vou apostar na suspensão do exercício da atividade, porque é uma infração alta aqui. Imagine que há uma verificação de que algo foi inadequado e que nós sejamos punidos. Aí vem a autoridade nacional e fala assim: olha, gente, então, vocês já fizeram errado, então a punição de vocês vai ser suspende essa atividade por pelo menos 6 meses, podendo ser prorrogável por mais 6 meses. Imaginem, gente,
Pensem aí em alguns procedimentos internos que nós temos e haja uma suspensão daquela atividade. Difícil, não? Ou pode acontecer uma proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionamento a tratamento de dados, de forma geral, tá? Pensando não só naquele procedimento, mas de forma geral naquela universidade, naquele órgão público, naquela empresa privada. Então, teremos penalidades para a administração pública, certo? Podemos ter sanções de como advertência, publicização, bloqueio. A gente pode ter um prejuízo gigantesco dentro da administração pública. Fora que, se for constatado que um determinado servidor o controlador fez todo o seu trabalho de adequação, etc., mas um determinado servidor ele teve uma conduta inadequada, ele pode ter uma sanção aqui, né, voltada, vai para a lei da improbidade administrativa e responder um processo administrativo. Tá? Isso é muito sério. E aí o que eu tenho discutido muito é essa ideia, porque talvez um servidor, ele ainda não saiba o que é, como é, o que deve ser feito. E aí vem a grande responsabilidade de nós, né, como o controlador, de informar, de conscientizar e de não desistir, sabe, gente? De tentar de todas as formas encontrar meios para que a informação chegue, que a orientação chegue. Talvez de pegar na mão e falar, não, vamos fazer assim. E evitar aí danos, né, tanto para o órgão público quanto para o indivíduo, que poderá ser responsabilizado, né, internamente, né, buscando aí questões, legislações, outras legislações que venham a dizer, olha, o servidor público ele precisa ser assim, fazer assim, etc., e a ação que ele teve não foi condizente com essas leis. E aí sim, aplicar aí o que for adequado. Ok, olha só o que tem acontecido por aí. Universidades privadas de São Paulo são alvos de hacker e mais de 1 milhão de alunos têm dados vazados. 31 de julho de 2020, pessoal, essa notícia. Unicamp apura vazamento de dados após ataque de hacker. Aqui foi um boom também, hein? Universidade do Rio Grande do Sul se desculpa por vazar dados de 23 mil alunos. É triste, né, gente? E aí a gente vem aqui para o vazamentos pela Digital Space, né? Pegando aí a Universidade Federal do Rio Grande, a UVA e a UFCG. O Digital Space é um coletivo recente, mas tem sido bastante ativo, viu, gente? Porque eles têm feito ataques contra universidades. Em março, né, saiu em julho, eu não lembro se pela Universidade de São Paulo também foi esse grupo, mas é um grupo que tem muito esse foco de ataques, tá? Então, no mês de março de 2020 foram hackeados, foram observados vazamentos realizados pelo grupo em 3 entidades públicas, tá? Inclusive, olha só, a Faculdade de Medicina de São Paulo, a Escola Preparatória de Cadetes, a Força Aérea Brasileira e até a Marinha do Brasil. Na USP, gente, dados de 4.370 estudantes foram divulgados, incluindo o ID, né, o identificador interno, né, a matrícula, o RG, o CPF, o CEP, o nome, e-mail e até mesmo a senha das vítimas, gente. Olha uma quadrilha aí, uma quadrilha cibernética, né? Enfim, o risco existe, tá? E aí eu volto a trazer a nossa imagem, né? A nossa querida imagem aí da UFES, né? E aí o que eu imagino? O que seria pior, gente, em termos de sanções? O que seria pior? Uma multa, pensando para uma empresa privada? Talvez. Uma advertência, uma publicização, um bloqueio das atividades. Tudo isso e tudo junto, né, gente? Tudo misturado. Muito difícil. Por isso que a gente precisa realmente evitar que o pior aconteça. E aí, trabalhando muito nessa questão de realmente aplicar a LGPD na UFES, de adequar a universidade à Lei Geral de Proteção de Dados, tá?
E aí trago novamente as nossas 3 hashtags aqui para que a gente possa compartilhar juntos, né? LGPD na UFES, juntos pela conformidade, governança de dados. Imagino que agora alguns de vocês estejam pensando, e o que tem sido feito na UFES? E o que está acontecendo, né? Alguns talvez já tenham visto algum movimento, outros ainda não. Por isso que no nosso encontro síncrono, eu vou apresentar para vocês o plano de adequação da UFES, tá? O que já foi feito e o que está previsto ainda para acontecer. E aí vai ser muito interessante poder trocar essa ideia com vocês, né, ao vivo, para que a gente, para que eu possa ouvir a opinião de vocês, para que vocês possam apresentar as percepções, o que acho que vai dar certo, o que não vai dar certo, porque o plano ele existe, né, ele já foi finalizado. Em breve ele vai ser divulgado no nosso site. Ele ainda não foi divulgado só porque ele está passando por uma revisão, tá? Para quem ainda não foi, para quem ainda não teve acesso a ele, ok? Se ele já estiver disponível aí, a depender de quando você esteja assistindo, né, essa aula, que ótimo. Dá uma olhada no plano. O plano ele não é uma verdade absoluta. Não existem planos ainda, né, sobre um processo de adequação que possa ser aplicado em qualquer lugar. Não acredito, inclusive, que nunca vai existir, né? Cada caso é um caso, mas não existe nenhum modelo por onde ser seguido. Então, isso foi construído aqui, pela gente, tá? Com base em estudos, em análise, em conversas e, obviamente, com toda a base legal que a LGPD fala, tá? Que ela coloca lá que a gente tem que ter. Bom? Então, estamos no início, mas estamos a todo vapor para que todas essas nossas hashtags aqui sejam cumpridas e que talvez, por que não, colocarmos a universidade como aí uma referência em proteção e privacidade de dados do Brasil. Ok? Aguardo vocês em breve no nosso encontro síncrono, não percam, vai ser muito bacana poder falar com todos vocês. Até mais, tchau, tchau.